Você sabe exatamente o que deveria estar fazendo agora mesmo, mas não está fazendo. Está aqui procurando mais uma dica, mais um truque, mais um atalho mágico que vai resolver sua vida sem esforço. Eu tenho uma notícia para você. Atalhos não existem. Enquanto você fica sonhando com soluções fáceis, pessoas comuns estão se tornando extraordinárias. Sabe como? Uma decisão de cada vez, um dia de cada vez, sem drama, sem motivação, apenas disciplina. Você quer saber a diferença entre quem conquista e quem fica para trás? Não é talento, não é sorte, não é conexão. É a coragem de fazer o que precisa ser feito quando você não tem vontade de fazer. Todo dia você escolhe entre o que é fácil e o que é necessário, entre o prazer imediato e a conquista duradoura, entre ser escravo dos seus impulsos ou senhor do seu destino. Cada vez que você escolhe o fácil, você está construindo uma prisão. Cada vez que você escolhe o necessário, você está construindo um império. Nos próximos minutos, vou mostrar exatamente como transformar sua vida através do único poder que realmente importa, o poder de se dominar. Prepare-se. Isso vai doer, mas vai libertar você para sempre. Número 1. Definição e importância da disciplina. Olhe para a sua vida agora mesmo. Olhe de verdade. Quantas vezes hoje você escolheu o caminho mais fácil? Quantas vezes cedeu ao primeiro impulso que sentiu? Quantas vezes disse, depois eu faço? A autodisciplina não é sobre ser perfeito. É sobre reconhecer que cada momento da sua vida é uma escolha. E que essas escolhas, por menores que pareçam, estão moldando quem você é se tornando. Quando você acorda e seu cérebro grita mais 5 minutos, você tem uma escolha. Quando você abre a geladeira procurando algo doce depois do almoço, você tem uma escolha. Quando você pega o celular pela 10ª vez em 1 hora, você tem uma escolha. A pessoa comum deixa essas escolhas no automático. Vive como um passageiro na própria vida. Mas você não é pessoa comum. Se fosse, não estaria aqui ouvindo isso. Autodisciplina é o processo de assumir controle. Controle sobre suas emoções quando elas querem explodir. Controle sobre seus desejos quando eles querem te arrastar. Controle sobre seus hábitos quando eles querem te dominar. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Disciplina não é punição, é liberdade. Quando você não tem disciplina, você é escravo. Escravo do humor, escravo do impulso, escravo da preguiça. Você acorda todo dia na mesma prisão, só que as barras são invisíveis. Pense na última vez que você realmente se sentiu orgulhoso de si mesmo. Não orgulhoso por sorte ou por algo que aconteceu para você. Orgulhoso por algo que você fez, por uma decisão difícil que você tomou. Por um não que você disse quando era mais fácil dizer sim. Essa sensação é o gosto da disciplina. Todos os dias você está em uma encruzilhada. De um lado, o caminho pavimentado suave que desce ladeira abaixo. Do outro lado, o caminho de pedras íngreme que sobe a montanha. A maioria das pessoas nem vê que existe uma escolha. Elas simplesmente seguem pela estrada mais fácil. Mas você vê a escolha. E quando você escolhe o caminho difícil, algo mágico acontece. Não apenas no destino, mas em você. Cada passo íngreme que você dá te transforma, te fortalece, te eleva. Disciplina não é sobre ter superpoderes, é sobre reconhecer que você já tem o poder de escolher, o poder de resistir, o poder de persistir, o poder de se levantar quando tudo em você quer desistir. A diferença entre quem conquista e quem apenas sonha não está no talento, não está na sorte, não está na oportunidade. Está na disposição de fazer o que precisa ser feito quando você não tem vontade de fazer. Quantas vezes você já teve a oportunidade perfeita e não aproveitou porque não estava preparado?
Quantas vezes você viu alguém com menos talento que você conseguir o que você sempre quis porque estava pronto quando a oportunidade bateu na porta? O conforto é uma droga, e como toda droga, te dá prazer momentâneo, mas te destrói a longo prazo. Cada vez que você escolhe o conforto em vez do crescimento, você está escolhendo a mediocridade em vez da grandeza. Mas aqui está o segredo. Você não precisa virar sua vida de cabeça para baixo da noite para o dia. Disciplina se constrói uma decisão de cada vez, uma escolha consciente após a outra. Quando você sair da cama amanhã de manhã, você vai ter sua primeira oportunidade. Vai levantar no primeiro despertador ou vai apertar soneca? Parece pequeno, mas essa decisão define como você vai tratar todas as outras decisões do dia. Disciplina é um músculo. E como todo músculo, quanto mais você usa, mais forte ele fica. Comece pequeno, mas comece hoje. Número 2. Exemplos e inspiração. Existe um momento na vida de toda pessoa extraordinária quando ela olha no espelho e toma uma decisão. Uma decisão que muda tudo. Não porque o mundo mudou, mas porque ela decidiu mudar. Virat Kohli era apenas mais um jovem talentoso perdido entre festas, comida ruim e treinos mornos. Tinha talento? Sim. Mas talento sem disciplina é como ter um Ferrari sem combustível. Impressiona, mas não te leva a lugar nenhum. Até que um dia ele se olhou no espelho e não gostou do que viu. Não fisicamente, viu um potencial desperdiçado. Viu alguém que estava escolhendo o prazer imediato em vez da grandeza duradoura. E naquele momento, ele decidiu se transformar. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi total. Ele mudou a dieta completamente, mudou a rotina de sono, mudou a rotina de exercícios, mudou os amigos que o puxavam para baixo. Mudou cada aspecto da vida que não o levava para onde ele queria ir. E você sabe o que aconteceu? Ele não apenas se tornou um dos melhores cricketers do mundo, ele se tornou um símbolo de transformação, um exemplo vivo de que você pode reescrever sua história a qualquer momento. Mas a inspiração não para aí. Michael Jordan foi cortado do time da escola. Cortado. O homem que muitos consideram o maior atleta de todos os tempos não foi considerado bom o suficiente para jogar no colégio. O que você faria se isso acontecesse com você? Desistiria? Arrumaria uma desculpa? Culparia o técnico? Jordan fez algo diferente. Ele transformou a dor em combustível. Todos os dias, às 5 da manhã, ele estava na quadra treinando. Não quando estava motivado, não quando se sentia bem. Todos os dias. A disciplina dele não estava no resultado, estava no processo, na decisão diária de aparecer, mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando não tinha vontade, mesmo quando duvidava de si mesmo. E Gandhi, um homem comum que enfrentou o império mais poderoso do mundo armado apenas com disciplina emocional. Quando os britânicos o insultavam, ele não revidava. Quando o provocavam, ele não reagia. Quando tentavam quebrá-lo, ele se mantinha firme. Não porque era santo, porque entendeu que reagir com raiva era dar o controle da situação para o outro, e ele nunca entregaria seu poder para ninguém. Dr. Divi Shetty opera corações há décadas. Imagina a pressão? Uma decisão errada e uma vida se perde. Mas ele nunca perdeu a calma. Nunca deixou a pressão afetar sua precisão. Como? Disciplina diária, meditação, exercício, sono adequado. Ele cuidou de si mesmo para poder cuidar dos outros. E Milind Soman, aos 60 anos, corre maratonas que homens de 20 não conseguem completar. Não porque nasceu especial, porque há 40 anos ele faz a mesma rotina. Acorda cedo, exercita-se. Kambem, dorme certo. 40 anos de pequenas decisões certas criaram um homem extraordinário.
Naval Ravikant descobriu algo que poucos entendem. Uma mente calma vale mais que milhões de dólares. Ele se desconectou das redes sociais, aprendeu a meditar profundamente. Criou pausas intencionais na correria da vida. E encontrou algo que o dinheiro não pode comprar: paz interior. Você percebe o padrão? Nenhuma dessas pessoas nasceu especial. Nenhuma teve superpoderes. O que elas tiveram foi a coragem de fazer escolhas diferentes. A disciplina de manter essas escolhas mesmo quando era difícil. Elas entenderam algo fundamental. Você não é produto das suas circunstâncias. Você é produto das suas decisões. E suas decisões são produto da sua disciplina. Cada um deles teve momentos de dúvida. Momentos em que quiseram desistir. Momentos em que o mundo parecia estar contra eles. A diferença é que eles continuaram. Não porque se sentiam motivados, mas porque tinham um sistema. Uma disciplina que funcionava independentemente de como se sentiam. E aqui está a parte mais poderosa. Eles não eram diferentes de você no começo. Eles apenas tomaram decisões diferentes. Decisões que você pode tomar agora. Decisões que vão definir quem você será daqui a 5 anos. A pergunta não é se você tem potencial. Todos têm. A pergunta é: você tem a disciplina para realizar esse potencial? Você tem a coragem de fazer as escolhas difíceis que essas pessoas fizeram? Número 3. Motivação versus disciplina. Motivação é como um visitante inconveniente. Aparece quando quer, vai embora quando quer, e você nunca sabe quando vai voltar. Disciplina é como um funcionário confiável. Aparece todo dia, faz o trabalho, independentemente de como você se sente. Quantas vezes você já se sentiu super motivado para mudar sua vida? Lembra daquele domingo à noite quando você planejou acordar cedo, fazer exercícios, comer bem, estudar mais? Como foi na segunda-feira de manhã quando o despertador tocou? A motivação te abandona exatamente quando você mais precisa dela. No momento em que a coisa fica difícil, ela some. No momento em que você precisa tomar a decisão difícil, ela não está lá. No momento em que você mais precisa de força, ela te deixa sozinho. Mas disciplina não liga para como você está se sentindo. Disciplina não precisa que você esteja feliz. Não precisa que você esteja animado. Não precisa que você entenda por que está fazendo. Disciplina só precisa que você faça. Pense em escovar os dentes. Você acorda toda manhã motivado para escovar os dentes? Claro que não. Você escova porque é um hábito, é um sistema, é automático. Você não precisa pensar, não precisa se convencer, não precisa esperar estar com vontade. Você simplesmente faz. Essa é a diferença entre pessoas que conseguem e pessoas que ficam tentando. As pessoas que conseguem transformaram as ações importantes em sistemas automáticos. As pessoas que ficam tentando dependem de como se sentem a cada momento. Motivação é emocional, e emoções mudam o tempo todo. Você acorda animado, mas no meio da tarde está cansado. Você começa a semana com energia, mas na quinta-feira já está exausto. Você inicia o ano com 1000 planos, mas em março já esqueceu a maioria. Disciplina é mental, e a mente, quando treinada, é consistente. A mente disciplinada não pergunta se você está com vontade, não negocia, não faz barganhas. Ela simplesmente executa o que foi programado. Quando você depende de motivação, você está sempre começando, sempre no dia 1, sempre explicando por que dessa vez vai ser diferente. Quando você tem disciplina, você nunca para. Você pode ter dias ruins, mas não tem dia off. Pode desacelerar, mas não para. A motivação te faz sonhar com a linha de chegada. Disciplina te faz dar o próximo passo. Motivação te mostra o destino. Disciplina te ensina a caminhar.
Você já percebeu como é fácil fazer algo quando você está motivado? Como parece simples, natural, quase sem esforço? Mas você também já percebeu como é impossível fazer a mesma coisa quando a motivação não está lá? É aí que mora o problema. Se você só faz as coisas quando está motivado, você só vai fazer as coisas quando for fácil, e nada que vale a pena na vida é fácil o tempo todo. Disciplina te ensina a fazer especialmente quando é difícil, especialmente quando você não quer, especialmente quando cada fibra do seu ser está gritando para você parar. Por que você acha que a academia está lotada em janeiro e vazia em março? Motivação. Todo mundo começou motivado, mas quando a motivação foi embora, só quem tinha disciplina continuou. Por que você acha que tantas pessoas começam negócios e desistem no primeiro obstáculo? Motivação. Elas começaram animadas com a ideia. Mas quando os problemas reais apareceram, a motivação sumiu e elas não tinham disciplina para continuar. Motivação é sobre começar. Disciplina é sobre continuar. E continuidade é o que separa os vencedores dos sonhadores. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não vai estar sempre motivado. Na verdade, na maior parte do tempo você não vai estar motivado. Vai estar cansado, desanimado, duvidando de si mesmo. E é exatamente nesses momentos que a disciplina mais importa. Qualquer um consegue fazer algo quando está animado. Só pessoas especiais conseguem fazer quando não estão. A disciplina não é sobre não sentir, é sobre fazer mesmo sentindo. Não é sobre não ter medo, é sobre agir mesmo com medo. Não é sobre não ter preguiça, é sobre trabalhar mesmo com preguiça. Pare de esperar se sentir bem para fazer as coisas certas. Comece a fazer as coisas certas para se sentir bem. Essa é a diferença entre vivência e resultado, entre tentativa e conquista, entre sonho e realidade. Número 4. Sistema, hábitos e rotina. Sua manhã define seu dia define sua semana define seu mês define sua vida, e tudo começa com os primeiros 30 minutos depois que você acorda. A maioria das pessoas acorda no modo pânico, pega o celular antes mesmo de sair da cama, verifica mensagens, redes sociais, notícias, começa o dia reagindo ao mundo em vez de criando seu mundo. Mas você não é a maioria das pessoas. Você vai criar uma rotina matinal que te coloca no controle desde o primeiro segundo do dia, porque quem controla a manhã, controla a vida. Primeiro, nada de celular na primeira hora. Nada. Seu cérebro precisa de tempo para despertar naturalmente, para se organizar, para definir as prioridades do dia. Quando você pega o celular imediatamente, você está entregando o controle da sua mente para algoritmos, para outras pessoas, para urgências que não são suas. Segundo, comece com o corpo. Alongue-se, beba água, mova-se. Seu corpo esteve parado por horas. Ele precisa de atenção, de cuidado, de movimento para funcionar no máximo. Quando você cuida do corpo primeiro, você está enviando uma mensagem para si mesmo. Eu me valorizo. Terceiro, defina as prioridades do dia. Não uma lista de 20 coisas. 3 coisas. As 3 coisas mais importantes que, se você fizer hoje, vão fazer você se sentir orgulhoso quando for dormir. Porque o dia que não tem prioridades claras é o dia que você desperdiça reagindo a emergências dos outros. E aqui entra uma técnica que vai transformar sua produtividade, como o sapo. O sapo é a tarefa mais difícil, mais importante e que você mais quer evitar do dia. E você vai fazer ela primeiro. Quando sua energia está no máximo. Quando sua força de vontade ainda não foi testada por 1000 decisões pequenas. Por que isso funciona? Porque nossa capacidade de tomar decisões é limitada. Cada escolha que você faz durante o dia gasta um pouco da sua energia mental. No final do dia, até escolher o que jantar parece difícil.
Mas de manhã você tem poder total. Quando você resolve o problema mais difícil primeiro, tudo que vem depois parece mais fácil. Quando você adia o problema difícil, ele fica na sua cabeça o dia todo, consumindo energia, criando ansiedade, sabotando sua confiança. Mas aqui está o segredo: não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. É melhor ter uma rotina simples que você faz todos os dias do que uma rotina perfeita que você faz apenas quando está motivado. O poder não está na rotina em si, o poder está na repetição. Cada dia que você segue sua rotina, você está enviando uma mensagem para seu subconsciente: eu sou alguém que faz o que diz que vai fazer. Eu sou confiável. Eu tenho controle sobre minha vida. E seu subconsciente acredita e começa a agir de acordo com essa nova identidade. Você para de se sabotar porque agora você se vê como alguém disciplinado. Você para de fazer escolhas ruins porque agora você se vê como alguém que faz escolhas inteligentes. A rotina remove a necessidade de pensar. E quando você não precisa pensar, você não precisa usar força de vontade. E quando você não usa força de vontade, você sempre tem energia para fazer o que precisa ser feito. Quantas decisões você toma por dia? Centenas. O que vestir, o que comer, que caminho pegar, que tarefa fazer primeiro. Cada decisão gasta energia. Mas quando você tem sistemas, você remove a necessidade de decidir. Você simplesmente executa. Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias. Por quê? Porque ele não queria gastar energia mental decidindo o que vestir. Ele preferia usar essa energia para coisas mais importantes. Essa é a mentalidade de quem constrói impérios. Sua força de vontade é como bateria de celular. Começa o dia carregada, mas vai descarregando a cada uso. No final do dia, não sobra quase nada. Por isso, as piores decisões sempre acontecem à noite. Por isso você come besteira depois do jantar. Por isso você fica rolando o celular até tarde. Por isso você adia coisas importantes para amanhã. Mas quando você tem um sistema, você não depende de força de vontade. Você depende de hábito. E hábito é automático. Hábito não pensa, não questiona, não negocia. Hábito simplesmente executa. Comece pequeno, mas seja consistente. É melhor meditar 5 minutos todos os dias do que 1 hora só no domingo. É melhor fazer 10 flexões todo dia do que 100 só quando você está motivado. É melhor ler 1 página por dia do que um livro inteiro só nas férias. Porque pequenas ações consistentes criam grandes resultados. E grandes resultados criam confiança. E confiança cria a coragem para assumir desafios maiores. Número 5. Disciplina na saúde. Seu corpo é o único lugar onde você vai viver a vida inteira. E você está destruindo ele todos os dias. Não de propósito, mas por falta de disciplina. Por escolhas que parecem pequenas, mas que se acumulam como juros compostos na direção errada. Cada vez que você escolhe o elevador em vez da escada, você está escolhendo fraqueza em vez de força. Cada vez que você escolhe fast food em vez de comida de verdade, você está escolhendo doença em vez de saúde. Cada vez que você fica até tarde no celular em vez de dormir, você está escolhendo cansaço em vez de energia. Parecem escolhas pequenas, mas não são. São investimentos, investimentos no seu futuro. E agora você está colhendo os juros dos investimentos que fez nos últimos anos. Como você se sente quando acorda? Com energia ou precisando de café para funcionar? Como você se sente no meio da tarde, alerta ou querendo uma soneca? Como você se sente quando sobe alguns lances de escada? Normal ou ofegante? Essas não são coincidências, são consequências. Consequências de milhares de pequenas decisões que você tomou achando que não importavam. Mas aqui está a boa notícia: você pode reverter isso.
Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas é possível, e começa com a próxima decisão que você tomar. A OMS já disse claramente: 80% das doenças relacionadas ao estilo de vida são evitáveis. Evitáveis. Isso significa que a maioria dos problemas de saúde que você vai enfrentar na vida são opcionais. São resultado de escolhas, não de azar. Diabetes tipo 2? Na maioria dos casos, evitável. Doenças cardíacas? Na maioria dos casos, evitáveis. Obesidade? Evitável. Depressão relacionada ao estilo de vida? Evitável. A lista continua. Você tem mais controle sobre sua saúde do que sobre qualquer outra coisa na sua vida. Mais do que sobre o trabalho, mais do que sobre os relacionamentos, mais do que sobre a economia. Sua saúde depende diretamente das suas escolhas diárias. Mas por que então tantas pessoas estão doentes? Por que tantas pessoas estão fora de forma? Por que tantas pessoas se sentem cansadas o tempo todo? Falta de disciplina. Simples assim. Porque disciplina na saúde não é sexy, não dá resultado imediato, não tem gratificação instantânea. Disciplina na saúde é acordar todo dia e fazer escolhas que só vão mostrar resultado daqui a anos. É escolher a escada mesmo quando ninguém está vendo. É escolher a salada mesmo quando todo mundo está comendo pizza. É dormir cedo mesmo quando tem algo interessante na TV. É ir na academia mesmo quando está chovendo. 30 minutos de caminhada por dia. Só isso. Não precisa de academia, cara, personal trainer, equipamento especial. 30 minutos caminhando, todos os dias, sem exceção. Em um ano, você vai ser uma pessoa completamente diferente. 8 horas de sono por noite. Não 7, não 6, não, vou compensar no fim de semana. 8 horas, todo dia. Seu corpo regenera durante o sono. Sua mente processa as informações do dia. Seu sistema imunológico se fortalece. Quando você não dorme o suficiente, você está sabotando tudo. Beba água. Não refrigerante, não suco, não café o dia todo. Água. Seu corpo é 70% água. Quando você não bebe água suficiente, é como tentar dirigir um carro sem óleo. Vai funcionar por um tempo, mas vai quebrar. Corte o açúcar. Não só o açúcar óbvio, mas o açúcar escondido. Nos pães, nos molhos, nos produtos light, nos sucos naturais. O açúcar é como uma droga. Te dá energia rápida, mas te deixa mais cansado depois. E vicia. E destrói seu corpo por dentro. Limite o tempo de tela, especialmente antes de dormir. A luz azul dos dispositivos engana seu cérebro, fazendo ele achar que ainda é dia. Resultado, você não consegue dormir bem. Sem sono adequado, tudo na sua vida funciona pior. Essas não são sugestões, são requisitos básicos para uma vida saudável. Como escovar os dentes, como tomar banho, como usar cinto de segurança. São coisas que pessoas responsáveis fazem porque entendem as consequências de não fazer. Você não pode controlar se vai ter câncer. Você não pode controlar se vai ter um acidente. Você não pode controlar a genética que herdou, mas você pode controlar 80% dos fatores que determinam sua saúde. E se você não cuidar do seu corpo agora, onde você vai viver quando ele quebrar? Número 6. Disciplina financeira e mental. Sua conta bancária é o reflexo direto da sua disciplina. Não da sua sorte, não da sua educação, não de onde você nasceu, da sua disciplina. Cada real que você tem ou não tem é resultado de decisões que você tomou. E a primeira decisão que você precisa tomar é parar de mentir para si mesmo. Parar de culpar o governo, a economia, o chefe, a família. Assumir total responsabilidade pela sua situação financeira atual. Porque só quando você assume responsabilidade é que você ganha poder para mudar. Você ganha quanto por mês? Gasta quanto?
Sabe exatamente onde vai cada real. Se não sabe, você não tem controle. E se não tem controle financeiro, você não tem liberdade real. Porque aqui está a verdade. Dinheiro não é sobre dinheiro. É sobre liberdade. É sobre opções. É sobre poder dizer não para coisas que você não quer fazer. É sobre poder dizer sim para oportunidades que você quer aproveitar. Quando você não tem disciplina financeira, você é escravo. Escravo das contas, escravo do salário, escravo das dívidas, escravo dos outros. Você aceita trabalhos que odeia porque precisa do dinheiro. Você fica em relacionamentos tóxicos porque não tem condições de sair. Você não segue seus sonhos porque não pode arriscar. Mas com disciplina financeira, você tem poder. Poder de escolha, poder de mudança, poder de crescimento. Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo. Mora na mesma casa há décadas. Dirige carros simples. Come hambúrguer no McDonald's. Por quê? Porque entendeu que riqueza real não é sobre gastar dinheiro. É sobre ter dinheiro para gastar quando realmente importa. Ele investiu todo o dinheiro que poderia ter gastado em carros caros, casas grandes, roupas de marca, e esses investimentos se multiplicaram por décadas. Hoje, ele tem liberdade total. Pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. Porque teve disciplina quando era jovem. Cada compra por impulso que você faz hoje é um pedaço de liberdade que você está vendendo no futuro. Cada parcelamento que você aceita é uma corrente que você está colocando no seu próprio pé. Cada dívida que você assume é um ano a mais que você vai precisar trabalhar. Você precisa de mais roupas ou quer mais roupas. Você precisa trocar de carro ou quer trocar de carro. Você precisa comer fora 3 vezes por semana ou quer comer fora. A diferença entre necessidade e desejo é a diferença entre liberdade e escravidão. Comece pagando você primeiro. Antes de pagar qualquer conta, antes de gastar qualquer coisa, pague você. Invista em você. Pelo menos 20% de tudo que ganhar deve ir para seus investimentos. Para seu futuro, para a sua liberdade. Mas eu mal consigo pagar as contas. Então você está vivendo acima das suas possibilidades. Precisa cortar gastos ou aumentar a renda. Não há terceira opção. Você não pode resolver problemas de dinheiro sem mudar comportamentos com dinheiro. E não é só sobre dinheiro físico, é sobre disciplina mental. Sua mente também precisa de limpeza, organização, investimento. Quantas horas por dia você passa consumindo conteúdo inútil? Scrolling infinito em redes sociais, vídeos que não agregam nada, notícias que só aumentam ansiedade, fofocas sobre celebridades que não afetam sua vida em nada. Sua atenção é seu recurso mais valioso que tempo, mais valioso que dinheiro, porque onde vai sua atenção, vai sua energia, e onde vai sua energia, vai seu resultado. Se você está dando sua atenção para drama, você vai ter drama na vida. Se está dando atenção para negatividade, vai ter negatividade na vida. Se está dando atenção para coisas sem importância, sua vida vai ser sem importância. Mas se você direcionar sua atenção para crescimento, para aprendizado, para objetivos, para soluções, sua vida vai refletir isso. Faça um detox digital. 1 semana sem redes sociais desnecessárias, sem notícias que não afetam sua vida, sem conteúdo que não agrega valor. Veja como sua mente fica mais clara, mais focada, mais criativa. Medite todos os dias, nem que seja 5 minutos. Meditação não é sobre esvaziar a mente, é sobre observar os pensamentos sem ser controlado por eles. É sobre criar espaço entre estímulo e resposta. É sobre ganhar controle sobre sua vida interior. Escreva todos os dias. Journaling. Coloque no papel o que está pensando, sentindo, planejando. Quando você escreve, você organiza.
Quando você organiza, você clarifica. Quando você clarifica, você pode agir com precisão. Sua mente e seu dinheiro são reflexos da sua disciplina. Cuide bem deles. Invista neles. Proteja-os. Porque eles são as ferramentas que você vai usar para construir a vida que quer viver. Número 7. Disciplina emocional. Suas emoções não são você. Elas passam por você como nuvens no céu. Você pode observá-las, reconhecê-las, até mesmo senti-las intensamente, mas você não precisa ser controlado por elas. Você não precisa tomar decisões baseado nelas. A pessoa comum é escrava das próprias emoções. Sente raiva e explode. Sente tristeza e paralisa. Sente medo e foge. Sente inveja e se sabota. Vive como folha ao vento, sendo levada para onde as emoções mandarem. Mas você não é pessoa comum. Você vai aprender a sentir as emoções sem ser controlado por elas. Vai aprender a responder em vez de reagir. Vai aprender que disciplina emocional é a diferença entre ter uma vida e ser vivido pela vida. Pense na última vez que você explodiu com alguém. Realmente perdeu o controle. Gritou, ofendeu, agiu de um jeito que depois se arrependeu. Valeu a pena? Resolveu alguma coisa? Melhorou a situação? Ou só criou mais problemas, mais drama, mais distanciamento? Agora pense em alguém que você admira pela calma, pela sabedoria, pela capacidade de se manter centrado mesmo em situações difíceis. Essa pessoa não sente raiva? Claro que sente. A diferença é que ela não age pela raiva. Ela sente a raiva, reconhece a raiva, mas responde com consciência. Entre o que acontece com você e como você reage, existe um espaço, um momento de escolha. A maioria das pessoas nem percebe que esse espaço existe. Reagem automaticamente, impulsivamente, sem pensar. Mas você vai aprender a expandir esse espaço, a criar uma pausa entre estímulo e resposta. E nessa pausa está todo o seu poder. Quando alguém te criticar injustamente, você vai sentir a raiva subindo. Isso é normal, isso é humano. Mas em vez de explodir, você vai pausar, vai respirar fundo. Vai perguntar para si mesmo: se eu responder com raiva agora, qual vai ser o resultado? Vai resolver o problema ou vai criar mais problemas? Na maioria das vezes, reagir com raiva só piora a situação. Mas responder com calma, com inteligência, com estratégia, isso muda tudo. A disciplina emocional não é sobre não sentir. É sobre não ser dominado pelo que você sente. É sobre usar suas emoções como informação, não como comandos. Raiva pode te informar que um limite foi ultrapassado, mas não precisa te fazer agredir ninguém. Tristeza pode te informar que você perdeu algo importante, mas não precisa te fazer parar de viver. Medo pode te informar que existe um perigo, mas não precisa te fazer fugir de toda oportunidade. Cada emoção tem uma mensagem, mas essa mensagem não é uma ordem. É uma informação que você pode usar para tomar decisões mais inteligentes. Quantas oportunidades você já perdeu por reagir com medo? Quantos relacionamentos você já destruiu por reagir com ciúme? Quanto dinheiro você já perdeu por reagir com ganância? Quantas conquistas você já sabotou por reagir com insegurança? Suas emoções podem ser suas maiores aliadas ou suas piores inimigas. Depende de quem está no controle, você ou elas. A técnica dos 5 segundos mudou milhões de vidas. Quando você sentir uma emoção forte querendo tomar controle, conte até 5. Devagar. 5, 4, 3, 2, 1. Nesse tempo, respire fundo, relaxe os músculos. Pergunte-se: qual é a resposta mais inteligente aqui? Você vai descobrir que a maioria das coisas que deixam você emotivo não merecem sua energia.
que a maioria das pessoas que tentam te provocar não merecem sua atenção. Que a maioria dos problemas que parecem enormes são pequenos quando você os vê com calma. Pratique observar suas emoções sem se identificar com elas. Em vez de pensar, eu estou com raiva, pense, existe raiva presente. Em vez de eu estou triste, existe tristeza presente. Essa pequena mudança de linguagem cria distanciamento, e distanciamento cria poder de escolha. Você não pode controlar o que sente, mas pode controlar o que faz com o que sente. E essa é a única coisa que realmente importa, porque a vida não te julga pelo que você sente, te julga pelo que você faz. Disciplina emocional não é frieza, não é indiferença, é inteligência emocional, é sabedoria prática, é a capacidade de sentir profundamente, mas agir sabiamente. E quando você domina suas emoções, você não precisa mais ter medo delas. Você pode se permitir sentir tudo intensamente, porque sabe que não será arrastado pela correnteza. Você se torna como uma montanha. Pode sentir todas as tempestades, mas permanece inabalável. Número 8. Dor, crescimento e enfrentar verdades desconfortáveis. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional, e a diferença entre os dois está na sua capacidade de encontrar significado no que você está enfrentando. Todo crescimento real vem acompanhado de desconforto. Não existe exceção para essa regra. Quando você cresce fisicamente, seus músculos doem. Quando você cresce intelectualmente, sua cabeça dói. Quando você cresce emocionalmente, seu coração dói. Quando você cresce espiritualmente, sua alma dói. A dor não é seu inimigo. A dor é seu professor. Ela te mostra onde você precisa crescer, onde você precisa melhorar, onde você precisa fortalecer. Mas a maioria das pessoas foge da dor como se fosse veneno. E ao fugir da dor, elas fogem do crescimento. Você já percebeu que as pessoas mais fortes que você conhece passaram pelas maiores dificuldades? Que as pessoas mais sábias sofreram as maiores perdas? Que as pessoas mais compassivas enfrentaram as maiores injustiças? Isso não é coincidência. É causa e efeito. A dor, quando enfrentada com coragem, se transforma em força. O sofrimento, quando abraçado com sabedoria, se transforma em crescimento. A adversidade, quando aceita com dignidade, se transforma em caráter. Mas tem uma diferença crucial entre a dor que fortalece e a dor que enfraquece. A dor que fortalece tem propósito. A dor que enfraquece é apenas vitimização. Quando você escolhe fazer exercícios intensos, você escolhe a dor dos músculos porque sabe que essa dor está construindo um corpo mais forte. Quando você escolhe estudar algo difícil, você escolhe a dor mental porque sabe que essa dor está construindo uma mente mais capaz. Mas quando você fica remoendo mágoas antigas, se lamentando por coisas que não pode mudar, se vitimizando por injustiças que já passaram, você está escolhendo uma dor que não constrói nada. Uma dor que só destrói. A diferença está no significado que você dá à dor. E o significado que você dá à dor determina se ela vai te fortalecer ou te quebrar. Os Navy SEALs têm um lema: a dor é a fraqueza deixando o corpo. Eles transformaram a dor em aliada. Quando sentem dor, não param, ficam mais determinados. Porque entendem que do outro lado da dor está a versão mais forte deles mesmos. Michael Jordan disse que foi cortado do time da escola. Aquilo doeu muito. Mas em vez de desistir, ele usou aquela dor como combustível, transformou a humilhação em motivação. Transformou a rejeição em determinação. E se tornou o maior jogador de basquete da história. Você já teve momentos na vida em que passou por algo muito difícil, mas depois reconheceu que aquela experiência te tornou mais forte, que te ensinou algo que não poderia aprender de outra forma?
que te preparou para desafios ainda maiores. Essa é a dor transformadora, a dor que não te quebra, te reconstrói, que não te diminui, te expande, que não te enfraquece, te fortalece. Mas você precisa escolher ver a dor dessa forma. Você precisa escolher encontrar o aprendizado, a lição, o crescimento que existe dentro de cada dificuldade. Porque se você não escolher o significado, sua mente vai escolher por você. E ela quase sempre escolhe vitimização. Quando você está passando por um momento difícil, faça estas perguntas. O que essa situação está tentando me ensinar? Como posso usar essa experiência para me tornar mais forte? Que habilidade preciso desenvolver para nunca mais passar por isso? Transforme sua dor em propósito, seu sofrimento em serviço, sua adversidade em vantagem, sua cicatriz em sabedoria. Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você vai sofrer na vida. Todos sofrem. A diferença não está em quanto você sofre, mas em como você usa o sofrimento. Pessoas fracas são quebradas pelo sofrimento. Pessoas fortes são forjadas pelo sofrimento. A única diferença está na perspectiva, na disciplina mental de encontrar significado na dor. Pare de fugir das coisas difíceis. Pare de evitar conversas desconfortáveis. Pare de adiar decisões dolorosas. Enfrente tudo de frente, com coragem, com dignidade. Com a certeza de que do outro lado está uma versão melhor de você. A dor é temporária. O orgulho de ter enfrentado a dor é eterno. E esse orgulho se torna a fundação da sua confiança, da sua força, da sua identidade como alguém que não desiste, não importa o que aconteça. Número 9. Relacionamentos e limites. Você ensina às pessoas como te tratar. Todos os dias, com cada sim que você dá quando deveria dizer não, você está ensinando ao mundo que seus limites são negociáveis. E quando seus limites são negociáveis, você se torna dispensável. A palavra mais poderosa que existe não é sim, é não. Porque não define quem você é, o que você defende, onde você não aceita ser pisado. Não é a diferença entre ter identidade e ser folha ao vento. Quantas vezes hoje você disse sim para coisas que não queria fazer? Quantas vezes você cedeu para evitar conflito? Quantas vezes você colocou a conveniência dos outros acima do seu bem-estar? Quantas vezes você traiu a si mesmo para agradar alguém? Cada vez que você faz isso, você está corroendo sua autoestima, porque no fundo você sabe que não está sendo autêntico. Sabe que está vivendo a vida que os outros querem que você viva, não a vida que você quer viver. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, menos as pessoas te respeitam. Quanto mais disponível você fica, menos valioso você se torna. Quanto mais você cede, mais as pessoas abusam da sua boa vontade. Por que você acha que as pessoas mais ocupadas recebem mais convites? Por que as pessoas mais seletivas são mais desejadas? Por que as pessoas que sabem dizer não são mais respeitadas? Porque escassez cria valor, e limites criam escassez. Quando você diz não para uma festa porque tem objetivos mais importantes, você está dizendo sim para sua disciplina. Quando você diz não para um favor que vai te prejudicar, você está dizendo sim para seu bem-estar. Quando você diz não para um relacionamento tóxico, você está dizendo sim para sua saúde mental. Você não precisa explicar seus nãos, não precisa justificar suas decisões, não precisa pedir desculpas por ter limites. Não é uma frase completa. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas acham que ter limites é sobre ser rude, egoísta ou insensível. Não é. Ter limites é sobre ser respeitoso. Respeitoso com você mesmo e, indiretamente, com os outros. Quando você não tem limites, você se ressente. Quando você se ressente, você se torna passivo-agressivo.
Quando você se torna passivo-agressivo, você destrói relacionamentos. Quando você destrói relacionamentos, você fica sozinho e amargo. Mas quando você tem limites claros, você pode ser genuinamente generoso dentro desses limites. Você pode ajudar as pessoas porque quer, não porque se sente obrigado. Você pode amar as pessoas porque escolhe, não porque tem medo de perdê-las. Steve Jobs era famoso por dizer não para 1000 coisas para poder dizer sim para uma coisa importante. Oprah Winfrey tem uma regra. Ela só faz compromissos que a deixam animada, caso contrário é não. Obama aprendeu a dizer não para proteger o tempo com a família. Eles entenderam algo fundamental. Sua energia é limitada. Seu tempo é limitado. Sua atenção é limitada. E se você não proteger esses recursos, outras pessoas vão consumi-los para você. Comece pequeno. Da próxima vez que alguém te pedir para fazer algo que você não quer fazer, respire fundo e diga: deixe eu verificar minha agenda e te retorno. Isso te dá tempo para pensar, para consultar suas prioridades, para decidir conscientemente em vez de reagir automaticamente. Pratique dizer não de forma gentil, mas firme. Obrigado por pensar em mim, mas não vou poder. Ponto. Não precisa de desculpas elaboradas, não precisa de explicações detalhadas. Simplicidade é poder. E aqui está a parte mais importante. Quando você começar a ter limites, algumas pessoas vão ficar incomodadas, vão te chamar de egoísta, vão tentar te fazer sentir culpado. Vão tentar te manipular para voltar ao padrão antigo. Isso é normal. Na verdade, isso é um bom sinal. Significa que você está mudando. Significa que você não está mais disponível para ser usado. Significa que você está se valorizando. As pessoas certas vão respeitar seus limites, vão admirar sua autenticidade, vão se inspirar na sua coragem de se valorizar. As pessoas erradas vão embora, e isso não é perda, é limpeza. Porque relacionamentos de qualidade não são sobre quantidade. São sobre reciprocidade, respeito mútuo, crescimento conjunto. E você só pode ter relacionamentos assim quando você se respeita primeiro. Número 10. Autorreflexão e conclusão. Chegou a hora da pergunta mais importante de todas. A pergunta que vai definir se esse tempo que você passou aqui vai se transformar em mudança real ou vai ser apenas mais um momento de consumo passivo. Você está disposto a mudar? Não a mudança fácil, confortável, que acontece quando você está motivado. A mudança real, a mudança difícil, a mudança que exige que você se torne uma pessoa diferente do que é hoje. Porque aqui está a verdade. Você já sabe de tudo isso. No fundo, você sempre soube. Você sabe que precisa acordar mais cedo. Sabe que precisa se exercitar. Sabe que precisa comer melhor. Sabe que precisa parar de perder tempo. Sabe que precisa ter limites. Sabe que precisa ser disciplinado. O conhecimento nunca foi o problema. O problema é a aplicação. O problema é a coragem de enfrentar a dor do crescimento. O problema é a disposição de abrir mão de quem você é para se tornar quem você pode ser. Olhe para a sua vida agora. Realmente olhe. Sem filtros, sem desculpas, sem auto-engano. Você está orgulhoso de quem se tornou? Está feliz com as escolhas que fez? Está no caminho para onde realmente quer chegar? Se a resposta é sim, parabéns. Continue fazendo o que está fazendo. Mas se a resposta é não, então você tem duas opções. Aceitar que essa é sua vida e parar de reclamar. Ou decidir mudá-la, começando agora. Não amanhã, não na segunda-feira, não no próximo mês. Agora.
Porque cada segundo que passa sem você tomar a decisão de mudar é um segundo que você nunca vai ter de volta. Cada dia que você adia é um dia a menos que você tem para construir a vida que quer viver. Você tem medo? Claro que tem. Todo mundo tem. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo de que seja tarde demais, medo de que você não consiga. Esse medo é normal. Mas esse medo não pode ser seu comandante. Sabe qual é o maior medo que você deveria ter? O medo de chegar ao final da vida e se arrepender de não ter tentado. O medo de sempre se perguntar: e se eu tivesse tentado? O medo de morrer com sua música ainda dentro de você. A disciplina que falamos aqui não é uma prisão, é uma chave, a chave da verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você realmente é. A liberdade de fazer o que realmente importa. A liberdade de viver do seu jeito. Pessoas sem disciplina acham que são livres, mas são escravas dos próprios impulsos. Pessoas disciplinadas parecem rígidas, mas têm liberdade total para criar a vida que querem. Quando você tem disciplina física, você é livre para fazer qualquer atividade. Quando você tem disciplina financeira, você é livre para fazer qualquer escolha. Quando você tem disciplina emocional, você é livre para ter qualquer relacionamento. Quando você tem disciplina mental, você é livre para alcançar qualquer objetivo. Disciplina é poder, e poder é responsabilidade. A responsabilidade de usar seus dons, seus talentos, suas oportunidades da melhor forma possível. Não só para você, mas para todos que dependem de você, que se inspiram em você, que são afetados pelas suas decisões. Você foi feito para a grandeza. Não a grandeza que vem de fama ou dinheiro, mas a grandeza que vem de realizar seu potencial máximo, de se tornar tudo o que você pode se tornar. De deixar o mundo um pouco melhor por você ter existido. Mas essa grandeza não vai acontecer por acaso. Não vai ser entregue na sua porta. Não vai cair do céu. Você vai ter que conquistá-la, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Uma escolha disciplinada após a outra. A pergunta não é se você consegue. A pergunta é se você vai. Se você vai ter a coragem de começar, a persistência de continuar, a disciplina de não desistir quando ficar difícil. Porque vai ficar difícil, vai doer, vai cansar, vai parecer impossível às vezes. Mas do outro lado dessa dificuldade está a versão de você que você sempre soube que existia. A versão forte, confiante, realizada, em paz consigo mesma. Essa versão não está esperando você ter tempo, está esperando você fazer tempo, não está esperando você se sentir pronto, está esperando você começar despreparado, não está esperando você ter coragem, está esperando você agir mesmo com medo. O momento é agora. A responsabilidade é sua. O poder está nas suas mãos. Use-o. Você chegou até aqui por um motivo. Não foi coincidência, não foi acaso. Seu subconsciente te trouxe exatamente onde você precisava estar, neste momento, neste instante, para ouvir exatamente o que precisava ouvir. Agora você sabe a verdade, sabe que não existem atalhos, sabe que motivação não é suficiente, sabe que apenas disciplina constrói vidas extraordinárias. Sabe que cada pequena decisão está moldando quem você se torna. Mas saber não é suficiente. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E você não veio aqui para se entreter. Você veio para se transformar. Neste exato momento, enquanto essas palavras penetram sua mente, uma parte de você está resistindo, está criando desculpas, está planejando adiar, está negociando com a mediocridade. Não deixe essa voz vencer. Porque este é seu momento. Este é seu chamado. Esta é sua oportunidade de escolher uma vida diferente.
A pessoa que você será daqui a 1 ano está sendo moldada pelas decisões que você tomar nos próximos minutos, não nos próximos dias, não na próxima semana, nos próximos minutos. Você pode fechar este vídeo e voltar para a vida de sempre. Pode continuar sendo quem sempre foi. Pode manter os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, os mesmos resultados. Ou você pode escolher se tornar alguém completamente novo. A disciplina está chamando você, está estendendo a mão, está oferecendo o poder de reescrever sua história, de transformar sua identidade, de realizar seu verdadeiro potencial. Não amanhã, não depois, agora. Se você quer continuar essa transformação, se quer mais ferramentas práticas para construir uma vida disciplinada, não espere outro momento. Se inscreva neste canal agora, porque a disciplina não espera. O sucesso não espera. Sua vida não espera. O momento de escolher quem você vai ser é agora. Escolha a grandeza. Escolha a disciplina. Escolha você mesmo.